Galera, o filme de 20 anos de Deca Ranger finalmente foi lançado e adivinha, eu já assisti o filme. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês o que eu achei desse filme. Será que ele foi bom? Será que ele fez jus aos 20 anos da série? Vamos descobrir isso hoje. Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas afinal de contas, o que raios é Deca Ranger? Bom, Tokusou Sentai Deca Ranger é a 28ª série da franquia Super Sentai, e a série estreou lá no Japão no ano de 2004. A série basicamente nos apresenta a SPD, que é a Special Police Deca Ranger, que, numa tradução direta, quer dizer Polícia Especial Deca Ranger. E bom, essa equipe é composta por 5 detetives que lutam contra alienizers, que são alienígenas, para proteger a humanidade e todo o universo. Basicamente, a série gira em torno dessa trama em si. E bom, pra você que não viu a série, recomendo muito que assista. Se você já assistiu SPD, vai ser mais fácil ainda, porque a pegada é mais ou menos a mesma, porém, Deca Ranger tem ali o seu diferencial. E pô, pra você que é fã das séries da franquia Metal Hero, meu amigo, Deca Ranger é um prato cheio, porque tem muita referência às séries da franquia Metal Hero. Ela é uma série muito importante pra franquia Super Sentai como um todo. Não à toa, ela além de ter esse filme de 20 anos, ela também tem um filme de 10 anos também, que é um filme muito bom, inclusive. E pô, ela é uma série importante por quê? Porque ela é uma série que tem muitos crossovers. Não à toa, ela tem um crossover com o Gavan, ela participa do Space Squad. Então, ela é uma série muito boa, que se você não assistiu, meu amigo, eu indico muito que assista. Os personagens são muito bons, a história da série é muito boa. E, meu amigo, se você não viu, assista. Mas aí você me pergunta, até Thiago, mas afinal de contas, e sobre esse filme de 20 anos, do que se trata? Bom, a trama desse filme se desenrola quando um incidente explosivo acaba marcando coincidentemente 2 décadas desde que os 6 Deca Rangers originais se reuniram pela primeira vez. E com isso, a equipe enfrenta um novo desafio, quando Umeko e Sen são chamados para investigar a cena do crime, recebendo informações cruciais de um jovem alienígena chamado Murphy. E bom, esse pequeno ser, de cabelos prateados e olhos azuis gigantes, traz uma pista vital sobre uma alienígena suspeita que estava presente nesse local. Enquanto isso, uma nova geração se une ao time. Rui Edogawa, um novato que faz parte do Fire Squad e que está sob tutela de Ban, e que também é conhecido como o Deca Red. Junto com a sua equipe, eles tentam desvendar os mistérios de um objeto não identificado que caiu na Terra, e também quem é que está causando esses incidentes. E bom, basicamente a trama do filme já se desenrola em cima disso. Mas bom, pra você que não tá familiarizado com a série, eu vou te apresentar quem que são os personagens desse filme. Bom, para começar, a gente tem o Ban, que é o Deca Red, o Ranger vermelho da equipe. O Ban, cara, nesse filme, o Ban ele tá muito diferente. A gente vê um Ban muito mais maduro, mais até do que a gente vê lá no especial de 10 anos. A gente vê um Ban bem mais pé no chão, o que pra gente que tá assistindo, que conhece o personagem, chega a ser até estranho, mas que tem todo um motivo por detrás. É muito legal a forma como eles trabalham isso. Então o Ban desse filme, pra mim, ele tá muito legal, tá muito interessante e tá muito bem trabalhado. E a gente também tem o Oji, que cara, o Oji ele é o mesmo de sempre. O Oji ele não tem muita diferença dele da série, do filme de 10 anos pra esse filme, muito pelo contrário, ele tem um papel até que bastante importante. Em questão de desenvolvimento, não tem muita coisa pra falar sobre ele, tanto que ele é um dos pilares pro Ban se desenvolver ainda mais e crescer mais nesse filme. Então, a mensagem que o filme traz, eles usam muito o Ban, o Oji também, pra fazer com que essa mensagem seja passada. Então, o Oji, que é o Deca Blue, o Ranger azul da equipe, ele é um personagem importante desse filme porque ele ajuda o Ban a perceber uma coisa que estava muito nítida e que ele não tinha percebido. Então, ele também é um personagem muito legal da gente ver nesse filme, toda a mudança que ele tem, principalmente na relação dele com o Ban. E a gente também tem o Sen, né, o Deca Green, Ranger verde da equipe. Bom, o Sen, ele é a mesma coisa que na série aí. É um cara inteligente, é o cara das ideias. A gente vê que tem aí toda a questão do time skip, ele tá casado com a Umeko, algo que a gente já tinha visto lá no filme de 10 anos, no Space Squad, a gente vê a cena do casamento deles e tudo mais. E pô, o Sen, ele é a mesma coisa da série. Tá ali pra ajudar a resolver os mistérios e tudo mais. Ele consegue manter a mesma coisa que ele faz na série e muito bem feita. Assim como a Umeko. Só que diferente do Sen, a Umeko, que é a Deca Pink, a Ranger rosa da equipe, ela já toma mais uma frente, ela já toma mais à frente na batalha. Tipo assim, ela toma mais aquela postura de líder. Já que o líder, que tecnicamente era o Ban, meio que saiu, né, foi pro Fire Squad, ela meio que toma pra si essa posição de liderança. E ela faz muito bem, ela consegue ajudar muito também o Ban na tutela com a meio que, digamos, tutelar, né, o aprendiz dele, né,
o Ryu Edogawa e tudo mais. Então, pra mim, a Umeko, ela é uma personagem que nesse filme a gente consegue ver muito a evolução que ela teve, principalmente do filme de 10 anos pra esse de 20. E também a gente tem aí a Jasmine, que é a Deca Yellow, a Ranger amarela. A Jasmine, a gente não teve muito dela nesse filme, né? Ela teve a interação dela ali com o Oji e tudo mais, mas a gente não teve muito dela aparecendo nesse filme. Pra mim, ela foi a personagem que mais ficou de escanteio, mas que também teve meio que, digamos assim, ela fez o que tinha que fazer ali no filme, mas ela foi a personagem que eu senti que ficou mais de escanteio no filme, mas que, mesmo assim, ficou por isso mesmo. Pra mim, marcou presença e tá por aí. E também a gente tem o Deca Break. Cara, o Deca Break, ele fez o papel dele normalmente no filme também. Ele é um personagem ok, ele é um personagem muito legal, mas é um personagem que também ficou pela questão de ser ok. Fez o papel dele e ficou por isso. Assim como a Swan e o Kruger, que também foram ok nesse filme, porque como eles já estão mais velhos, eles meio que não tem muito o que trabalhar nesses personagens, então o desenvolvimento em si ficou mais pro lado dos 5 Deca Rangers principais. E a gente também tem o Rui Edogawa, que é um personagem novo que aparece nesse filme. Cara, ele é um personagem que é bem chatinho, vou falar a verdade pra vocês, porque como pra ele tá lá na Terra é muito novo, ele não sabe como é a dinâmica da equipe, então ele vai aprendendo como funciona a questão da dinâmica deles, tanto que o Ban, ele fala com ele que geralmente a equipe da polícia espacial de Deca Ranger e tudo mais, eles têm o costume de jogar todos os novatos justamente na Terra, para quê? Para que eles aprendam sobre companheirismo e tudo mais. Então, tudo isso é trabalhado com ele, e pra mim, ele é bem desenvolvido, ele é bem trabalhado, mas ele é um pouco chatinho. Tá, mas aí você me pergunta, Thiago, mas o que você achou do filme? O filme é bom? Bom, o filme é muito bom, sendo sincero com vocês, a história do filme, pra mim, ela é muito boa, ela meio que segue os mesmos moldes dos episódios e filmes que a gente já tem da série, né? A questão de toda a questão do mistério, a forma como o mistério é desvendado, a reviravolta, o plot twist. Cara, o filme, ele é excelente, ele consegue cumprir muito bem o papel, ele traz uma boa história. Ela é uma história, tipo, previsível em algumas coisas. Ela é previsível pela forma como eles vão trabalhar, mas a resolução, a forma como eles resolvem tudo, quem é o verdadeiro culpado, sempre é algo que deixa a gente, tipo assim, a gente sempre fica se perguntando o tempo inteiro, pô, será que essa pessoa, pô, mas não faz sentido, se não é ele, quem é e tal. E pô, muitas vezes, a forma como eles trabalham isso no filme é muito bem feita. Eles conseguiram manter a mesma fórmula que a gente via lá na série e tudo mais, então esse filme, pra quem é fã de Deca Ranger, vai gostar demais, porque ele consegue trazer a mesma fórmula, a mesma montagem de história que a gente teve na série, a gente tem nesse filme de 20 anos. E pô, ela é uma história boa, ela é uma história muito bem trabalhada, ela é uma história bem desenvolvida. O filme não é um filme grande de 1 hora, 2 horas, não. É um filme que tem 50 minutos e esses 50 minutos são suficientes para ele desenvolver a história. Por quê? Porque ele não é uma história corrida, não é uma história hiper, mega bem trabalhada, não. Ela é uma história simples. E essa história simples foi bem trabalhada, foi bem desenvolvida, todo mundo teve ali seu destaque, seu tempo de tela. E pô, pra mim, a história do filme foi muito boa, foi muito bem trabalhada, porque também eles conseguiram manter essa questão de que eles não mudaram a fórmula, mantiveram a mesma coisa que a gente já via e já conhece da série de TV. Então, pra mim, a história do filme é muito boa. E outro ponto que eu considerei muito positivo foi a atuação dos atores nesse filme. Por quê? Porque, pô, se passaram 20 anos, uma coisa que a gente tem que lembrar é que se passaram 20 anos desde o lançamento da série. Tudo bem que depois a gente teve lá o filme de 10 anos e tudo mais, mas, cara, mesmo depois de todos esses anos, a gente tendo toda aquela atuação, a atuação deles continua muito boa, as interações continuam muito legais da gente ver. A interação do Ban com o Oji continua a mesma lá da série, lá de 2004, a mesma do filme de 10 anos, e ela permanece nesse filme de 20 anos. A gente continua tendo aquele lance lá do Ban chamar ele de parceiro e ele falar que não é, tanto que nesse filme tem uma cena muito engraçada com relação a isso e tudo mais. E pô, essa interação deles ajuda também a gente ver a evolução deles, né, que tipo, toda a questão de como eles amadureceram, não só os atores, mas os personagens em si. Então, a interação dos atores tá muito legal, nem parece que se passaram 20 anos. A atuação deles também tá muito boa. O Ban, ele entrega muito em questão de atuação nesse filme, passa uma mensagem extremamente incrível que daqui a pouco eu vou comentar sobre. Mas, cara, a atuação dos atores desse filme tá muito boa, a interação, cara, nem parece que se passaram 20 anos, tá muito boa. E o que dizer então das cenas de ação? As cenas de ação desse filme também continuam boas, eles seguem entregando muita cena de ação boa, as cenas de luta do Deca Red, né, com aquele power up e tudo mais, é muito boa, inclusive aquele power up é muito bonito, e a cena de transformação então, meu
Meus amigos, mais bonita ainda, mas cara, as cenas de ação desse filme estão maravilhosas, estão muito bem feitas. O CGI, ele dá uma barricada assim em pouquíssimos momentos, mas é algo que, pô, você tá assistindo ali, você vai cagar e andar, você vai ignorar, pelo menos eu ignorei. Enfim, as cenas de ação, os efeitos também estão muito bons e é outro ponto positivo nesse filme. O que dizer das referências, meus amigos? As referências nesse filme são muito boas. Cara, quem viu a série de TV vai pegar as referências que tem. Como tem muito tempo que eu vi, eu vou ser sincero com vocês, eu não peguei muitas referências. Pode ter tido referência lá que eu nem peguei enquanto assistia, mas teve uma coisa e outra que eu consegui pegar. Mas quem viu a série, cara, vai pegar fácil. Tem muita referência, muito easter egg legal e tudo mais. Essa questão do Oji com o Ban mesmo, tem um easter egg muito legal ali no final do filme, né, e tudo mais. Quando o Ban fala que chama ele de parceiro, e em vez dele geralmente falar que, eu não sou seu parceiro, ele fica calado, tipo, ele só aceita. Isso é um easter egg muito legal, porque na série em si, ele geralmente já corta direto, falando, eu não sou seu parceiro. Mas no filme não, no filme ele já tipo fala, pô, tipo assim, ele já aceitou. Então esses easter eggzinhos pequenininhos que o filme traz são muito interessantes. E pô, quem viu a série, quem é fãzão, vai pegar fácil. E por fim, o que dizer da mensagem passada nesse filme? Cara, a mensagem que esse filme passa, ela é muito legal. Por quê? Porque ela fala principalmente com o público que assistiu a série na época. E não só com a galera que assistiu a série na época, mas também com a galera que é bem mais velha, até mesmo com a galera que, vamos jogar assim, que assistiu Changeman, que assistiu Flashman. Por quê? Qual que é a mensagem desse filme? Falando bem por alto, pra não dar spoiler, nesse filme, como vocês viram na sinopse, a gente tem o Ban meio que sendo tutor do Rui Edogawa, que é um cara que meio que assumindo aos poucos o posto de novo Deca Red. E nesse filme a gente tem um momento em que o Oji questiona ele, falando por que ele passou a licença dele pro garoto e tudo mais. E o Ban fala com ele, pô, eu já tô indo fazer 40 anos e tipo assim, tá na hora de passar o bastão, pra uma nova geração. E o Oji, ele não aceita isso muito bem, ele questiona o Ban durante a questão do filme. E cara, a forma como isso é trabalhado é muito legal, porque chega um momento que o Oji apela com ele e fala, pô cara, esse não é você, tipo, você não é esse cara tranquilinho, pé no chão, você é explosivo, você é vida louca, meu filho. Pô, reage, cadê o Ban que eu conheço? O Ban, no caso, que a gente vê na série. O Ban maluco, impulsivo. E, cara, a mensagem que esse filme passa, ela é muito legal, porque as falas do Ban, elas são incríveis. O Ban mesmo fala que, pô, eu posso estar com 40, posso estar até com 60 anos, eu vou continuar sendo a mesma bola de fogo ardente, ou seja, eu vou continuar sendo o mesmo cara maluco, porradeiro, que eu sempre fui. Eu fui esse cara com 20 anos, você com 40 e você com 60 anos. E, cara, essa mensagem ela é muito legal. Por quê? Porque passa a mensagem de que não interessa a idade. O que interessa é você continuar sendo você mesmo, você continuar mantendo a mesma personalidade, o mesmo pique. Por quê? Porque, cara, idade é só número, no fim das contas. E, pô, a mensagem que esse filme passa é muito legal. Pô, você tá ficando amadurecendo, tá ficando mais velho? Beleza, amadureça, mas não deixe de ser quem você é. Não mude sua personalidade por causa de idade. Essa mensagem que o filme passa, ela é muito boa. E, cara, eu amei esse filme. Pra mim, o filme ele honrou os 20 anos e muito bem. Mas, meu pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você já assistiu o filme de 20 anos de Deca Ranger. Se você gostou, eu já deixei claro, né? Eu amei o filme, muito bom. E galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. E galera, é isso. Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.